Galera, estamos começando aí o segundo semestre, já o tempo tá voando e nesses últimos 6 meses o mundo dos investimentos teve altas e baixas, a bolsa de valores teve altas e baixas, a taxa Selic que todo mundo achou que ia continuar caindo foi mantida em 10,5% ao ano, não se sabe se ela vai voltar a subir ou se vai continuar caindo, então quero atualizar vocês falando sobre as melhores opções de renda fixa agora em julho de 2017, tem algumas que variam de 7% ao ano até 21% ao ano, então assiste até o final. Antes de começar, só quero lembrar que renda fixa são os investimentos considerados mais seguros, mais conservadores, que são aqueles que já te falam quanto você vai ganhar e quanto tempo você vai ter que esperar para ganhar aquela rentabilidade. Segunda coisa importante é lembrar do FGC. Alguns investimentos de renda fixa tem esse FGC, que é um seguro que cobre até R$250 mil caso o banco que você investiu quebre. Só que só serve para investimentos de renda fixa em bancos. Se for uma renda fixa em uma empresa, se for uma debenture, se for um tesouro direto, se for um investimento de renda fixa no setor imobiliário, não tem FGC. FGC é só para renda fixa em banco, mas se você quer ter rentabilidades maiores, esquece FGC, tá? Porque aí não vai ter nem renda variável nenhuma e nem em renda fixa que não é de banco. E lembrando, galera, eu vou falar sobre a rentabilidade deles hoje, tá? Em julho. Pode ser que daqui para frente vá mudando essa rentabilidade, mas vou falar o que está atualizado para hoje. Bora lá! Em oitavo lugar, a gente tem a poupança, que é o investimento mais conhecido, mais usado, mas é considerado o pior porque ele é o que menos rende. Hoje a poupança está rendendo em média 7% ao ano e ela tem a vantagem de não ter imposto de renda. Mas mesmo considerando que ela não tem imposto de renda, ainda assim é o pior investimento com relação à rentabilidade. Em sétimo lugar, a gente tem as famosas contas digitais dos bancos digitais. Nubank, PicPay, PagBank, Banco Pan, Sofisa, todos esses monte de banco aí. Normalmente essas contas, ou conta digital remunerada, ou caixinha, cofrinho, ou porquinho, 100% do CDI. Hoje o CDI está em 10,5%. 100% disso vai dar 10,5%. Então, tem imposto de renda, mas automaticamente ele é cortado ali quando você pega o dinheiro de volta, você não tem que pagar nada. E mesmo com a dedução do imposto de renda, rende bem mais que a poupança e é tão seguro e prática, até melhor do que a poupança. Às vezes você acha algumas contas digitais com investimentos promocionais. 130% do CDI, 150%. Só que isso aí eu não vou levar em conta, primeiro, porque é coisa promocional que dura poucos dias. Segundo, que essas promoções têm limite de valor, no máximo R$1.000, no máximo R$2.000. Por exemplo, eu pego o 99Pay, pagava uma baita rentabilidade, mas era só até R$500. Tem outros que pagam 130, mas é só por 2 meses. Então, esses eu não considerei, só considerei investimento que você pode botar quanto você quiser, pelo tempo que você quiser. E em sexto lugar, a gente tem o Tesouro Direto, galera. Tesouro Direto é quando você empresta dinheiro para o governo, então não tem cobertura do FGC, porque não é banco, é governo. Só que, mesmo assim, ele é considerado o investimento mais seguro do país. O Tesouro Selic, que é a opção do Tesouro Direto que você pode investir e tirar o teu dinheiro a hora que você quiser, ele está rendendo a taxa Selic mais 0,15%. A taxa Selic é mais ou menos a mesma coisa que o CDI, tá? Tem aula aqui no canal que eu explico, mas não vou perder tempo aqui agora com isso. Então, se a Selic está 10,5 mais 0,15, isso quer dizer que o Tesouro Selic está rendendo 10,65 ao ano. Tem imposto de renda, mas automaticamente é cortado também na hora que você saca, não tem que pagar nada, tá? É um processo automático e já rende mais que a poupança e que as caixinhas. Em quinto lugar, a gente vai ter o CDB, que é o investimento de renda fixa preferido dos brasileiros aí. Muita gente investe, inclusive eu. Uma boa parte do meu patrimônio está em CDB, porque ele é seguro, é tranquilo. CDB com liquidez diária, você pode sacar a hora que você quiser, tem cobertura do FGC e é muito bom. Então, você tem opções de CDB que pagam 100% CDI, ruim, porque a caixinha rende isso, então vale mais deixar na caixinha. 105, 107,
O Banco Sofisa e o Banco Daicoval têm CDB com liquidez diária que paga 110% do CDI. Isso vai dar 11,55 ao ano. Tem imposto de renda, mas mesmo descontando imposto de renda, que é automático, vai render melhor do que os anteriores aqui que eu falei. Só lembra que se você quiser poder sacar o dinheiro a hora que você quiser, tem que ser um CDB com liquidez diária, igual esse do Sofisa e do Daicoval que eu falei, que rendem 110% do CDI e dá para você abrir tua conta de graça pelo link aqui na descrição. E em quarto lugar, a gente tem os queridíssimos LCI e LCA, que são investimentos muito bons, seguros, conservadores, tanto quanto a poupança, tanto quanto o CDB que eu falei, tem cobertura do FGC e tem a vantagem de não ter imposto de renda. Então, se você achar um LCI rendendo 93%, 95% do CDI, já está incrível. Mas Duda, se o CDB rende 110% do CDI, por que o LCI que rende 95% está melhor? Porque o LCI não tem imposto de renda. Um LCI que rende 95% do CDI equivale a um CDB que paga 120% do CDI, mais ou menos. Então, é muito bom. Eu já achei no Banco Daicoval e no Sofisa também, LCI que paga 102% do CDI. É muito bom. Só que não é sempre que você acha. Então, o importante é, o LCI tem que render no mínimo 93% do CDI. Se render 85%, 90%, aí já não vale tanto a pena e está rendendo menos que o CDB. LCI e LCA não tem liquidez diária. Qualquer LCI ou LCA que você investir, vai ter que respeitar o prazo lá. Terceiro colocado, a gente tem a renda fixa chamada debenture. E daqui para frente, nenhum tem cobertura do FGC. Para compensar o risco, a falta do FGC, eles pagam mais do que os outros investimentos que eu falei até aqui. Então, debenture é quando você empresta dinheiro para uma empresa que não é banco e depois a empresa te devolve. Tem debênture de empresa de varejo, empresa alimentícia, de frigorífico, um monte de debênture por aí. Como você está emprestando dinheiro para uma empresa e não para um banco, não tem cobertura do FGC. Você acha debêntures que estão pagando 13,5% ao ano, já é mais do que todos os anteriores. Só que fica de olho, porque tem debênture que rende só um pouquinho a mais do que o CDB. Aqui no PicPay, ó, eu achei uma debênture da Seara que está pagando 12,23% ao ano. Só que um CDB que tem FGC está rendendo quase o mesmo. Então eu prefiro ir num CDB, porque a diferença é muito pouca. Para valer a pena o risco, tem que ter uma rentabilidade melhor. Então eu falaria que uma debênture tem que render pelo menos 13 e pouco aí para cima para valer a pena com relação aos CDBs que tem cobertura do FGC. Em segundo lugar, a gente tem a renda fixa chamada CRI e CRA, que é um investimento mais ou menos parecido com o LCI ou LCA, só que não tem cobertura do FGC, porque no caso do LCI e LCA, é uma renda fixa que você empresta dinheiro para um banco. CRI e CRA é quando você empresta dinheiro para uma securitizadora. Como não é banco, não tem FGC, mas em compensação, por não ter o FGC, a rentabilidade deles é maior. Eu já vi CRI e CRA que está pagando 14% ao ano. Só que tá cada vez mais difícil você achar CRI e CRA. Eu procurei em vários bancos e corretoras aí, não achei nada hoje. Às vezes eles lançam oferta, mas não é sempre. E às vezes um CRI e CRA pode ter um valor mínimo muito alto para você começar. 5 mil, 10 mil no mínimo. Enquanto os outros aqui que eu falei, você consegue investir a partir de R$1, R$10, R$50 mais. Se você achar algum CRI rendendo 14% ao ano, já é bem interessante, mas lembra que ele não tem FGC. Tem mais risco, por isso ele rende bem melhor. E em primeiro lugar, a renda fixa que mais paga no Brasil é a Inco, galera, que é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central. Eles também cumprem as regulações da CVM e lá, galera, é investimento de renda fixa no setor imobiliário. Todo milionário, bilionário ama investir no mercado imobiliário, porque é um dos mercados que mais dá dinheiro. Pode ver os vídeos aí da galera, Primo Rico, Pablo Marçal, todos eles vão falar, os maiores bilionários do mundo são do setor imobiliário, porque paga muito bem. E a Inco é uma forma de pessoas mais simples
poderem investir nesse mercado com valores menores. Você investe ali numa construtora que vai construir um shopping, um condomínio, um prédio empresarial, enfim, um monte de coisa, e depois a construtora, quando estiver lá fazendo o processo, construindo e tal, devolve essa grana com uma rentabilidade muito boa. As ofertas da Inco normalmente pagam 100% do CDI mais 6 ou 6,5% ao ano. É muita coisa. Pensa na caixinha do Nubank, nas contas digitais. É 100% do CDI, que é 10,5%. A Inco paga isso mais 6,5%. E isso é interessante porque a Inco, eles têm uma rentabilidade que está baseada na Selic, no CDI, só que sempre tem um percentual a mais. Então, se a Selic cair ou não, sempre você vai ter aquele percentual fixo mais isso aqui. Diferente da caixinha, que está 100% baseada na taxa Selic. Se a taxa Selic despencar, teus investimentos vão despencar. Agora, na Inco, se a taxa Selic cair, vai cair, só que você vai ter mais esses 6% fixos aí que eles já estabelecem quando você vai investir lá. No ano passado, por exemplo, eu investi lá, aqui está minha retrospectiva, ó, eu fiz 11 investimentos lá na Inco. Minha rentabilidade média em 2023 foi 19,49% ao ano, quase o dobro das outras rendas fixas. Então, não tem FGC? Não. Só que rende muito mais do que as outras. Aí vale a pena você correr esse risco. Se você já tiver com suas finanças em ordem, já tiver quitado suas dívidas, já tiver investindo uma parte aqui no CDB, você pode vir aqui para a Inco, porque é uma rentabilidade muito legal. Eles lançaram agora, né, no mês passado, opção de CRI. Lembra que eu falei que CRI tá difícil de achar? Eles lançaram agora um CRI que está rendendo 16,65% ao ano. E eu não lembro se eu falei, mas o CRI e o CRA, assim como o LC e LCA, não tem imposto de renda. Um CRI que paga 16,65% igual ao da Inco, equivale a um CDB que paga 20,93% ao ano. Quase 21% ao ano. Então, abre tua conta na Inco. Se você quiser, tem o link aqui na descrição. É de graça. E você vai ficar de olho nas ofertas que eles lançam. Só que como a Inco tem mais de 200 mil clientes já, normalmente eles lançam e acaba super rápido essas ofertas, tá? Mas toda semana eles lançam alguma coisa. E se você usar o cupom PRIMOPOBRE na hora que você abrir a tua conta, você vai ganhar, além dessa rentabilidade toda, um bônus de 1% do valor que você investir no seu primeiro investimento. E uma outra vantagem da Inco é que você pode diversificar em vários investimentos diferentes lá. Lembra que eu falei que eu investi em 11 ofertas? Eu vou botar 1.000 num CRI, lá da Inco. Vou botar 3.000 na construção de um shopping lá do Nordeste. Assim você vai diversificando e você reduz ainda mais o risco, tá? A Inco, desde que ela se tornou uma instituição financeira aprovada pelo Banco Central em 2022, de mais de 700 ofertas que eles lançaram lá, só uma está em atraso. Mais de 699 estão tudo em dia e uma está em atraso, que é uma de grau risco E, que é o grau de risco mais arriscado lá, né? Tem graus de risco A, B, C, D e E. Era o de grau E que está em atraso. Os de grau A, B, C e D, nenhum está com problema lá na Inco, desde que eles se tornaram uma instituição financeira aprovada pelo Banco Central. Então, muito legal. E outra coisa, como é um investimento que não tem FGC, eu não acho uma boa você colocar mais do que 10%, 15% do seu patrimônio lá. Eu invisto na Inco, gosto demais, mas no máximo 15% do meu patrimônio eu boto lá, porque por mais que eu goste e renda bem, não tem FGC, então não vai querer botar tudo que você tem lá, porque não é interessante. Então é isso, galera, se você está começando agora, começa com calma, começa por uma caixinha do Nubank, do Banco Inter, do PicPay, que rende 102% do CDI, é melhor do que o do Nubank e do Inter, aí você vai depois para o CDB, aí depois você vai avançando, vai para a Inco, mas se você já está investindo nessas outras, aí você já pode começar a diversificar se você quiser uma rentabilidade maior. Aqui tem um aulão completo que eu fiz com o fundador da Inco para você entender tudo como é que funciona lá. Aqui um aulão sobre CDB, aqui uma aula falando sobre as caixinhas do Nubank, Banco Inter, PicPay, e aqui uma aula onde eu falo sobre quais lugares você consegue investir todo mês que junta tudo no mesmo lugar, beleza? Tamo junto, galera!